Olá, amigos do Outpack. Eu sou Rodrigo Ciboto, esse é o canal Outpack, onde a gente fala de carro, de peças, de mecânica. E hoje a gente está aqui em mais um quadro Falando em Roda, com o Gustavo Caravita, que é meu amigo, é engenheiro mecânico, tem uma experiência aí de vários carros diferentes e que a gente vai bater mais um papo hoje sobre o uso de gasolina ou álcool. Bem-vindo, Gustavo, mais uma vez. Valeu, prazer estar aqui sempre com você. Bom, a pauta aqui hoje é uma discussão que a gente já teve algumas vezes aí, até agora, antes de gravar, a gente começou a conversar de novo e já estava indo longe o papo. E é sempre uma dúvida que veio da história do carro flex, né? A partir do momento que a gente teve os carros flex aí como opção para a gente decidir na hora do abastecimento o que usar, álcool ou gasolina. E um monte de lendas e de verdades e de coisas obscuras no meio desse caminho. Começar aí, Gustavo, o que você usa no seu carro flex? Álcool ou gasolina? Eu usava muito tempo, muito pouco tempo atrás, álcool. Álcool. Mas aí começou a ficar caro o álcool, mas não começou a compensar o álcool. Comecei a usar gasolina aí recentemente. Os últimos dois tanques foram gasolina. E qual que foi a sua conta aí para fazer essa opção? Quando você usava álcool, o que era? Era o preço do tanque cheio, que era menor e daí era mais interessante? Ou você fez primeiro uma conta de média em um e outro para optar? Então, essa conta aí gera muita polêmica. Eu usei, para fazer as contas, eu usei 70%. O preço do álcool sendo maior do que 70% do preço da gasolina, usa-se gasolina, e o preço da gasolina, do álcool sendo menor do que 70% do preço da gasolina, eu usaria o álcool. Então, uma gasolina de R$ 5, um O álcool álcool menor seria, do que 3,50 exato, era álcool e maior de maior do que 3,50. 3,50 era gasolina. Então, dá 5,30, alguma coisa perto de 3,70, 3,75, maior do que 3,75 é gasolina, menor do que 3,75 é álcool. E Então, aí, agora que você está fazendo, fez e a, consumo já de álcool e consumo de gasolina, e a, esse 70% se mantém? então, o 70% é calculado a partir do poder calorífico do álcool, né? O poder calorífico dele é 5.380 quilocalorias por litro e da gasolina é 8.325 quilocalorias por litro. Então, é 70% nessa média aí. Mas na prática a gente tem muitos outros fatores aí que influenciam, como a taxa de compressão, o ponto, um monte de outra coisa, né? Que não necessariamente aplica esse 70%. No carro que eu tenho, é um Creta 1.6, ele fazia comigo 7 na cidade, no álcool, e na gasolina até agora ele tem feito 9. Então, essa conta de Então, 70% não está valendo, né? Ele faz mais no álcool do que na gasolina. Então, às vezes, tem que fazer a conta e ver qual que compensa de novo. porque o que a gente falava na época que a gente tinha oficina, né, brincava sempre que o carro flex é como o pato, né? O pato anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Exato. Né? E o carro flex, ele pode funcionar com gasolina, pode funcionar com álcool, mas ele é pior do que um modelo exclusivo a álcool, com o mesmo motor, e é pior do que um modelo exclusivo a gasolina. Né? Então, porque a taxa de compressão vai estar no meio do caminho, né, entre um combustível e outro, então o aproveitamento não vai ser o Exato. máximo dos dois. Por isso que foge do 70% teórico. Né? Sim. Ah, tem alguns outros fatores também, né? A gente está pensando aqui no preço do combustível. Aí você fala assim, eu vou encher de álcool, o álcool, necessariamente, o tanque vai menos preço, né? Sim, E você fala, eu vou abastecer com gasolina porque eu rodo mais. Mas aí você tem que pensar, pô, mas eu gastei mais também. Então são coisas que você tem que considerar. Não é só o preço final, é o preço por quilômetro rodado, teoricamente, né? É o mais preciso que você vai ter é preço por quilômetro rodado. Rodei tantos exato. quilômetros com um tanque cheio, que rodo, sei lá, gastei
R$ 180 no álcool, ou R$ 240 na gasolina, alguma coisa assim, e rodo tantos quilômetros. Então, você consegue ter o preço por quilômetro, e o preço por quilômetro é independente depende exclusivamente do combustível, né? Se você faz o É, mesmo trajeto, você vai ter o mesmo rendimento diferente. O menor vai ser o menor real por quilômetro, vai ser o seu ideal, né? O melhor para e você. não tem outra forma que não seja fazendo conta todo abastecimento, né? Na prática enche o tanque com um, vê quanto custa, é, vê quanto rende, né? Quantos quilômetros você faz, enche o tanque com outro, vê quanto rende, quantos quilômetros você faz. E aí você faz um sobre o outro lá e vê, eu rodo 70% do que eu rodo na gasolina, eu rodo no álcool, né? Rodo menos no álcool. Ou, sei lá, 85%. Tem alguns carros que devem fazer isso. Carro mais preparado, uma taxa de conversão maior, por exemplo. Então, aí você consegue colocar no papel e a hora que você vai lá no posto, você fala assim, meu número é 85%. Eu rodo 85% do tanque da gasolina, eu rodo no álcool. Se o seu álcool E, custar até 85%, você usa o álcool. e você, eu sei que você tem o hábito de fazer conta e esse Creta que você usa, você pegou zero. Ele vem mudando o rendimento, melhorando o consumo conforme ele vai tendo mais quilometragem total, porque o Kicks que meu pai tinha era um carro muito econômico, mas ele foi se tornando cada vez mais econômico com o passar dos quilômetros, né? Assim, depois dos 10, 15 mil quilômetros, ele é um carro realmente econômico, fazendo muito melhor consumo do que nos primeiros 5 mil. Não cheguei a passar dos 10 ainda, tá com 8 e pouco. Mas no É, começo, assim, os 2 primeiros 1.000 quilômetros, ele era meio amarrado, era 6 por litro no álcool, né? E depois ele tá com 8 agora, como eu falei. Depois dos 2 até os 8, ficou no 7, 7,5 às vezes. Ainda não aumentou muito, não. É nisso que então, assim, fica. a gente acho que tem um ponto de partida que é o 70% teórico, né? Até pela questão de poder calorífico do combustível, da gasolina e do álcool. E tem a conta que você vai fazendo conforme o consumo, né? E aí vem o que eu estava até comentando com você antes, que da época de oficina, o que a gente orientava nossos clientes era para fazer a escolha do combustível que ia usar a maioria das vezes, mas a cada 4, 5 abastecimentos, abastecer com o outro combustível. Então, se você prefere o álcool, roda 4, 5 tanques de álcool e depois roda um de gasolina. E aí, se você faz a conta a cada abastecida, você vai criando esse parâmetro para continuar na sua opção em termos de viabilidade. E o que a gente via, né, a gente teve oficina até 2019, a nossa explicação para essa orientação não era nem a questão da conta, que me veio agora conversando com você, mas era uma questão, porque a gente via muitos carros ali dos anos 2010, dos anos 2005 até 2015, que era a frota que a gente atendia mais forte, aconteceu uma série de problemas quando a pessoa usava só um combustível e resolvia trocar, né? Então a pessoa só usava álcool e daí resolvia fazer a troca por gasolina pela conta dos 70% e estava um ano andando com álcool e o carro simplesmente não funcionava, né? A programação não entrava na hora do abastecimento, da troca de combustível, não fazia o reconhecimento do novo combustível, não entrava a programação e a gente recebia diversas vezes carro no guincho por falha de programação, da gente ter que fazer o ajuste pelo scanner, né, o ajuste de relação ao combustível para o novo combustível. E quem fazia a troca frequente, o carro, a pessoa aprendia a fazer o processo, né, de troca. Então, quando você troca o combustível, quando você dá a primeira partida, o carro dá o start de reconhecimento de combustível por subir o ponteiro, fazer o abastecimento, e ele abre uma janela na programação para, pelos gases de saída, fazer o reconhecimento do combustível e fazer a troca de programa. Então,
partir do momento que você trocou o combustível na bomba, você dá a partida e você tem que ficar um determinado tempo ali, de pelo menos 15 minutos com o carro ligado. Então, a gente falava, você nunca troca o combustível no posto do lado da sua casa quando você está chegando, né? Você abastece quando você está saindo, abastece, ligou o carro no posto e sai rodar, e até você chegar no seu destino, 15, 20 minutos depois, você já rodou ali 7, 8 quilômetros, deu tempo do combustível que estava na linha ser queimado, saiu os gases do combustível novo queimado, e como o carro está naquela janela de adaptação de combustível, fazer a nova relação e a partir daí funcionar. Então, a nossa orientação na época de oficina era essa por uma questão de evitar a dor de cabeça na troca de combustível, né? E tinha uma outra questão que acontecia muito, Fox era um carro que dava muita dor de cabeça, que era o próprio tanquinho de combustível de gasolina, né, para partida frio no álcool. Porque daí o cara ficava usando o carro só na gasolina, e o tanquinho tinha gasolina naquele tanquezinho lá, aqueles 400, 500 ml, e aquela gasolina apodrecia, que em 3 meses a gasolina apodrece, vira um lodo, e quando ele passava para o álcool, na parte da frio, não tinha um injetor, e aí o carro não pegava nem com reza, né? Então, esse era um ponto que a gente tinha de orientação para os clientes e de vivência na oficina, que acabava funcionando para a gente fazer essa troca, né? Você rodou um bom tempo no álcool e depois fez a troca para gasolina. Deu alguma dor de cabeça no seu carro? Como é que foi? Nenhuma, né? Os carros, eu acho que hoje em dia, talvez aí, posso estar falando besteira, mas de 2015 para frente, acho que 2013 para frente, eles devem ter mudado o sistema de leitura, que ele é um pouco mais inteligente. Ele está sempre lendo e sempre corrigindo. Então, o start dele o start dele é a partir da última partida, né? Mas a partir do momento que o motor pega, ele já começa a ler a sonda lambda e distribuir ali para o ponto e para o bico injetor. Mas nada como a prática, né? A prática você aprende como funciona o seu carro e aprende como funcionam outros carros. Igual você falou do Fox aí, é, esse esquema aí de rodar 15 minutos, não abastecer e ir para casa, ele talvez não dê tempo de fazer a queima do combustível que está na linha, né? Exato. O problema muitas vezes é esse. Você tem uma linha de combustível que tem ali 2 500 litros. ml, 400 ml, que você vai rodar 5, 6 quilômetros com o combustível que está na linha antes de chegar o novo. Até nos filtros, né? Tem filtro, tem flauta, tem retorno. Então, aquele combustível que está ali, na linha mesmo, as tubulações no filtro, deve ter perto de 1 litro. Então, você consegue rodar aí 7 quilômetros, 10 quilômetros, dependendo do carro, com o tanque de combustível que estava antes, né? E aí você rodou, sei lá, menos de 7 quilômetros, 15 minutos, como você falou, e parou o carro, ele vai achar que está com combustível da linha. E na hora que, se rodar exatamente 7 quilômetros, por exemplo, ele vai começar no gasolina achando que está no álcool. Então Exato. é um grande problema isso aí. Agora, do reservatório, hoje em dia os carros não têm mais reservatório de partida frio, né? Exato. Ele faz um... tanto é, O aquecimento, né, do álcool, né? eu acho que inclusive, por essa questão da troca do combustível, né? Você poder trocar a qualquer hora, ele já faz a troca e já faz a leitura, né? Ele esquenta o combustível, independente de qual for, e já está fazendo a leitura ali para pegar o carro ou não. E tem Exato. outras coisas. Tem pessoal que fala aí que o álcool não serve. Tem um canal famoso aí que fala que o álcool não serve porque o álcool é hidratado, é cheio de água e vai enferrujar todos os componentes do seu carro e o seu carro vai fundir. Não, não é bem assim, né? O projeto, as montadoras, elas projetam o carro pensando na hidratação do álcool. O álcool pela ANP, ele é hidratado na bomba. Ele tem lá a porcentagem de água que é permitida você usar. Então, as montadoras já pensam nisso e já fazem um sistema anticorrosivo ali para o seu sistema de injeção.
né? A gente de oficina, a gente via muito esse problema justamente da corrosão do álcool. Quem usava só álcool, velas, bomba, filtro, era uma característica diferente de quem usava a gasolina. Realmente, as peças são mais ressecadas, Sim, né? Justamente por causa da água. Mas o grande problema, na verdade, é a facilidade de misturar a água, de batizar o combustível no posto, sim. né? Então, a gente tinha lá na esquina da oficina, tinha um posto que o álcool era 75% água, né? Então, Putz, como ele é miscível, né? É difícil de você avaliar, e você só via a água saindo no escapamento depois de abastecer nesse posto, né? Então, talvez o maior problema da oxidação causada pelo álcool não seja o álcool ser hidratado, ser mega hidratado, né? realmente. Pela facilidade, né? O álcool mistura muito bem com a água e provavelmente os dois são da mesma cor ali. Se você colocar numa garrafa, você dificilmente vai ver também. Então, a não ser ter uns postos que usam corante, mas dificilmente você vai ver essa mistura de álcool na água. E a hora que você colocar no carro, você vai acender a luz de injeção, seu escapamento vai ficar saindo fumaça, vai ficar pingando uma gotinha assim na saída do escapamento, porque o álcool está hidratado a mais do que ele poderia estar, né? Inclusive, poderia até denunciar esse posto aí, porque Acho que o álcool é mais difícil de você achar um bom posto para abastecer do que a própria gasolina, né? gasolina eles conseguem misturar com álcool, porque tem uma propriedade da gasolina que mistura com álcool, mas se você colocar água no álcool e na gasolina misturados, né? O álcool vai misturar com a água e vai separar da gasolina, vai ficar gasolina pura. Então, dificilmente vai ter água na gasolina, porque se tiver água na gasolina, eles vão separar. Mas provavelmente ter álcool mesmo na gasolina. O álcool é interessante, ele tem umas propriedades. Uma vez eu fui num evento da Petrobras, e aí eles estavam comentando que não existe regulamento, no Brasil, regulação para se vender etanol aditivado, por mais que existam várias bandeiras que vendam, que trabalhem com etanol aditivado, mas não tem uma regulamentação para o etanol aditivado diferente da gasolina, que você tem pódio, né, que tem uma octanagem maior, você tem as próprias aditivadas, você tem a possibilidade de aditivar, né, de colocar um STP, um Bardal, um aditivo de combustível, né? E o álcool não tem, não tem o tipo de aditivação, talvez até por isso, pela essa questão da mistura mesmo, né? Você chegou a abastecer alguma vez álcool aditivado para ver notar a diferença? Nunca, nunca. Aditivado é meio abrangente demais, né? Aditivado com o quê? O que que você colocou Qualquer nesse coisa que se álcool aí? colocar mais é aditivo, né? É, aditivado com água, não dá também. É uma adição. É, Colocou alguma coisa a mais, é uma adição. eu nunca coloquei o álcool aditivado. Eu acho que eu coloquei. Não, não coloquei não. Acho que eu tinha colocado aqueles aditivos extra, né, da própria STP, mas não foi nesse carro que eu coloquei não. Coloquei na minha moto. Eu gosto muito de aditivo, mas colocar por fora, né, esses aditivos que são aditivos mesmo, e na gasolina, porque no álcool, até porque, falando, defendendo a gasolina e né, nessa experiência de trocar um e o outro, a gasolina ela tem um poder de solvente, né? Então, quando você está pretendendo fazer limpeza, né? Então, eu quero colocar um aditivo para limpar bico injetor, para fazer uma limpeza na câmara de combustão, diminuir a carbonização, não faz muito sentido você usar isso no álcool, que é um combustível que vai passar, vai ser queimado e vai sair em forma de fumaça. Ele não tem nenhuma ação de Detergente, né? detergente, né? Ele não vai limpar Tanto o seu que sistema. carburador a gente limpa majoritariamente com gasolina, né? Você põe Exato. lá uma bandejinha com gasolina e lava o carburador e limpa, né? Tira todo aquele resíduo,
né, motor mesmo, quando está aberto, você acaba usando gasolina para limpar, para tirar óleo. Então, a gasolina faz essa função, né, de limpeza. Então, no final das contas, eu acho que a opção fazendo conta, né, ser parte ainda dos 70%, mas depois você passa a fazer conta com o seu próprio número de, como você falou, o custo por quilômetro em um combustível e em outro, né, e fazer essas variações eventuais aí para poder mantendo a conta, mantendo a limpeza do sistema todo, mas dizer que não pode usar o álcool porque ele só tem água é um exagero, né, Gu? É um absurdo. Você falou da ação detergente, né? Se você tem algum acontecimento ali na sua linha de combustível e você usa o álcool, ele vai passar pela sujeira que tem no seu tanque e não vai levar para a câmara de combustão, né? Por exemplo, você tem um filtro sujo, o álcool vai passar no filtro sujo e vai para a sua câmara de combustão. A gasolina, Por ele não ser solvente, né? ela pode É, desprender alguma coisa que tem nesse filtro e levar para a câmara de combustão, né? É mais difícil, mas se tem no tanque, por exemplo, ou na linha, pode levar para a câmara de combustão. Esse é um problema da gasolina como combustível, né? Da ação detergente do combustível. esse é um problema interessante, especialmente se você pensar quando você compra um carro seminovo e não sabe qual o combustível que a pessoa usava, né? É, Eventualmente, tem um monte de sujeira, o cara só estava usando álcool, e daí na hora que você põe gasolina, sai entupindo tudo e você tem problema, mesmo estando usando um bom combustível, é. né? E condena Então, o seu posto porque você está usando combustível bom. Comenta aí para gente qual exato. você usa, gasolina ou álcool, e É, quais são os seus números aí. porque esse é um outro ponto também, né? Além dos números de consumo de cada um, tem os números de valor de combustível em regiões Ah, sim. diferentes do Brasil, né? Tem regiões Nordeste aí aí que é o bem álcool parecido. Álcool e é, gasolina é bem parecido, então provavelmente, dificilmente vai valer a pena o álcool. vai valer a pena o álcool, exato. Porque tem uma loucura aí de legislação que o álcool precisa vir para a refinaria, ele não pode sair da usina direto e ser vendido, né? Então tem um trâmite aí que o combustível, o álcool roda mais do que antes de chegar no posto, do que simplesmente ele deveria da produção para o uso, né? Tanto é que no interior, onde é produzido o álcool é mais caro do que na capital, né? Do que na capital, É meio exato. estranho isso. Se ele fosse produzido lá, E já está lá do lado. E o ponto de emissão de poluente aí, que é a moda, né? O último ponto aí dessa discussão. O que você tem para dizer para a gente entre álcool e gasolina? Eu não sou muito a par desse negócio da questão ambiental, mas eu acredito que queimar dinossauro não é muito vantajoso para o meio ambiente, né? Eu acho que a questão da planta, você extrair o álcool da cana, é muito mais limpo do que queimar dinossauro, né? É usar gasolina, que é É, combustível fóssil de petróleo. combustível renovável, né? O etanol tem essa grande vantagem aí de conseguir produzir, né? É. Se eu não me engano, na queima da gasolina, ela tem 8 carbonos, se eu não me engano, e esses 8 carbonos vão virar é, 8 moléculas de monóxido de carbono, né? Ou pelo menos 4 moléculas de dióxido de carbono. Em relação ao álcool, a gente tem 2 carbonos, então cada molécula de álcool vai formar ou 2 monóxidos de carbono ou um dióxido de carbono, né? CO2. Então, por molécula, se você for pensar, uma molécula de álcool contamina menos o ambiente do que uma molécula de gasolina. Sim. É o que eu tenho para dizer essa parte aí. Praticamente Agora, você poderia gastar o dobro de gasolina para fazer a mesma poluição, né? Se ele consumisse o dobro, você ainda exato. teria a equivalência em termos de dióxido de carbono, né? Isso. 2 moléculas de álcool para uma Para uma de gasolina para até mais, equivaler, né? né? Umas 3, 4 de álcool para uma de gasolina para valer, Sim, sim. a emissão. É, Não é tão simples assim, mas o carbono ali faz a diferença na emissão.
Então, com tudo isso, é claro que não é proibido a gente usar o álcool e avaliar, e se fizer sentido para a pessoa, usar, né, Gustavo? Acho que a conclusão é que a gente fecha é prestar atenção, tem vários aspectos a ser considerado, mas é fazer conta e avaliar e resolver, né? Nada é proibitivo, não é proibido usar álcool, não é proibido usar gasolina. Os carros são projetados para isso. Se o carro é monocombustível, ele vai ser mais eficiente, mas é, de forma geral, você pode escolher, né? Senão ele não era flex, ele era outra coisa. Então Perfeito, pode ter essa opção de escolha. perfeito. É isso aí. Bom, galera, deixa o like para a gente aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Gustavo, só tenho a agradecer aí sua participação, suas considerações, seu conhecimento. Valeu, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tamo junto sempre. Fechou. Valeu, galera. Até a próxima. Falou, um abraço. Valeu.